Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Legal Lab Talks. E hoje ao meu lado uma referência da advocacia. É ela, a doutora Célia Guedes, mestre em Direito Econômico e Empresarial, especialista em Direito da Economia e da Empresa e também em Direito Privado, Metodologia do Ensino Superior, Educação à Distância e MBA em Gestão Avançada. Além disso, ela é sócia do escritório Célia Guedes Faria Lima Sociedade de Advogados, com 37 anos de atuação em societários, sucessões e famílias. Ela é professora há 24 anos no Unifor MG, nos cursos de Direito, Administração e nas disciplinas de Direito Empresarial e Contratos. Ela também é vice-reitora do Centro Universitário de Formiga e foi também membro do Conselho de Administração do Cicobi Credifor de 2022 a 2025. Doutora Célia, que honra te receber na nossa casa. Olá, a honra é toda minha, o prazer é todo meu. Então, para mim é uma emoção, uma gratidão enorme estar aqui e assistindo ao seu sucesso e ao seu crescimento contínuo. Perfeito, Célia. Muito obrigada mesmo pela presença. Você sabe que você é uma referência pessoal e profissional para mim. E para quem está nos assistindo, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória. Quem é a Célia Guedes e qual a sua relação com o direito? Quem é Célia Guedes? A pergunta de $1 milhão, né? Que pouparia muitos anos de análise. Mas a pessoa Célia, despida do que ela faz, do que ela me lembra uma frase de Fernando Pessoa. Quem seria eu se não fosse meu coração? E eu acho que eu faço tudo com o coração, não no sentido de bondade, sim, tá? Mas é de me entregar. Se eu estou fazendo um contrato, eu estou focada, eu estou com fluxo ali. Se eu estou cuidando da minha neta, eu estou ali presente. Então, eu acho que essa minha entrega no que eu estou fazendo naquele momento que me define melhor. E isso me fez estudar sempre, competir sempre comigo mesma, sem olhar dos lados, ou para cima, ou para baixo. O negócio é sempre comigo mesmo. E me fez essa trajetória, né, onde eu chego até hoje. Trajetória brilhante, por sinal, né? Não. E eu queria, Célia, né? O seu escritório ele carrega uma história desde 1947, ali com a saudosa doutora Laura Guedes de Faria. E qual que é o peso, né, e o privilégio de dar continuidade nessa história? Gente, ela já está datando demais tudo, né? Então daqui a pouco o pessoal vai estar aí somando, né? Mas enfim... É uma honra ter o início da nossa história com a Laura Guedes, que foi um mito, e para muita gente é um mito até hoje, como mulher avançada para a idade, emblemática para conquistar os direitos, sem nem perceber o que ela estava conquistando, e uma mente jurídica brilhante, aguerrida, dedicada. Então, realmente é uma história que a gente honra e agradece pelo aprendizado com ela. Perfeito, Célia. E entrando ali na parte da advocacia, da docência também, né? Você soma 37 anos de advocacia, 24 de sala de aula. E como que essas duas experiências, elas se conectam no seu dia a dia? O que te ensinou mais? O escritório, a docência? O direito é vivo. Sim. E, engraçado, não tem como falar o que me ensinou mais, o que me dá prazer, porque uma retroalimenta a outra. Perfeito. O estudo, ele me mantém sempre também estudando, sempre em xeque com o aluno ali na frente, com tablet, com inteligência artificial, te fazendo perguntas, colocando na berlinda. E me prepara para o meu profissional. O meu profissional, estando mais preparada... eu consigo soluções inovadoras, eu consigo estar um pouco à frente. E a hora que eu vejo, eu estou dando aula, já aconteceu isso, falando de uma matéria que para mim eu falo sempre, aí eu lembro de um caso meu, a solução está aqui. Perfeito. Então, é um sistema que se retroalimenta e na sala de aula também eu consigo dar exemplos. Por quê? Porque não é só teoria, eu faço. Exatamente, porque você tem a parte prática ali também, né? A parte prática e aquela parte que não está nos livros, né? Perfeitamente. Aquele famoso pulo do gato. Sim, exatamente.
E Célia, dando continuidade, né, você atua com direito societário, sucessório. Na prática, né, como que um jurídico pode ser um aliado estratégico da empresa e não apenas um setor de apaga-incêndios, né? Existe ali, muito em algumas empresas ainda, aquela cultura de que, olha, eu não tenho um jurídico me acompanhando, se der algum problema eu aciono ali um advogado. E eu vejo seu escritório trilhando há muitos anos essa questão da consultoria, do acompanhamento, de começar desde o início. É isso mesmo? Como que funciona essa questão lá para vocês? Olha, o direito, principalmente o direito empresarial, contratual, direito de família, ele é muito preventivo. Sim, exatamente. Então, começando até de um próprio casamento, de um próprio namoro. Ninguém pensa, será que nós estamos aproveitando que hoje é dia dos namorados, né? Será que eu estou numa união estável ou não? Esse namoro está mais qualificado? Compensa fazer um contrato de namoro? Ou já é uma união estável? Que regime escolher? Em termos da sociedade, né, qual que é o reflexo das famílias naquela sociedade? Uma estruturação societária bem feita, um acordo de sócios, um contrato bem feito. Sim. E analisar também o contrato que já chega pronto, estudar, fazer um prognóstico do futuro, a alteração do Código Civil, o que pode impactar aqui? A medida provisória que foi promulgada ontem de forma extraordinária, que impacta tributos, o que pode refletir no meu cliente? Então, tudo isso é preventivo, tudo isso é estratégico. E quando o empresário ele descobre isso, ele vê que realmente você deixar a coisa explodir lá no final acaba saindo mais caro. Exatamente, não vale a pena, né? Não vale a pena. E Célia, com toda a sua experiência, né, se você pudesse dar um conselho jurídico ali fundamental para toda empresa que está crescendo ou que está começando agora, qual que seria? Qual que é a dica de ouro da doutora Célia Guedes? Olha, não existe dica de ouro e não existe fórmula de bolo. Sim. Mas uma coisa que é bem recorrente, quando as pessoas começam um negócio, elas evitam conversas difíceis. Senão vai parecer desconfiança, é meu amigo, é meu irmão, é meu pai, é meu filho. Então, o que eu aconselho? Não evitem essas conversas difíceis. Olhem as expectativas de cada um em relação ao negócio. O que se espera de cada um? Como é que é a questão da entrada, da saída, as regras que vão... E vamos colocar isso num contrato bem feito. Exatamente. Vamos colocar isso num acordo de sócios. E dependendo ali do tamanho das famílias envolvidas ali, um protocolo de famílias. Exatamente. Que aí entra até quem não é sócio. Sim. Então é fundamental você começar com amor, mas também começar de forma organizada. Exatamente. E sempre agindo preventivamente também. Nos Exatamente, perfeito, Célia. E você, né, também é mãe de 2 advogados, né? Como que foi ver seus filhos ali trilhando o mesmo caminho, continuando essa história e marcando a memória de vocês ali para sempre nessa trajetória jurídica? Como que foi isso e ainda é para você? É interessante, porque a minha história e a história deles é um pouco parecida. Sim. A minha mãe nunca me incentivou a seguir o caminho dela direito. Eu também nunca incentivei os meus filhos a seguir o ramo do direito. Só que tanto o meu carrinho de bebê ficava no escritório da minha Sim. mãe, como os deles também no meu. Sim. Então, acho que o discurso, né, olha, vá para outras áreas, foi mais fraco do que... A força do ambiente ali. A força do ambiente. Então, acho que contaminou todo mundo, é um mosquitinho, sim, né? E todo mundo aí na mesma área. Perfeito, Célia. E como a convivência familiar, né, dentro do escritório, né, muda ali ou molda essas relações e decisões? Porque hoje em dia os seus sócios, vamos dizer assim, são seus próprios filhos, né? Como que é essa dinâmica e o dia a dia do seu escritório? Olha, bom, primeiro a gente conseguiu uma marca muito boa, porque... pelas estatísticas, que variam um pouco de fonte por fonte, 30% dos negócios chegam na segunda geração, exatamente, que sou eu. Sim. E na faixa de 10% a 15% chega na terceira geração. Então, nós já chegamos lá na terceira, sim, geração. E isso mostra que a gente faz de uma forma profissional. Apesar de sermos uma empresa familiar, a gente toca de uma forma profissional. E é por isso que a gente brinca com os nossos clientes. Olha, nós entendemos
bem vocês, porque nós também somos uma empresa familiar. Exatamente, porque vocês também têm essa vivência prática, né? E sabemos que tem que profissionalizar e tem que separar as emoções. No ambiente de trabalho é um ambiente de trabalho profissional e em casa também é diferente. São seus filhos, né? Ali. São os filhos, a harmonia, e que também colegas de profissão, por incrível que pareça. Perfeito, Célia. E o que significa, né, para você, ainda mais pegando essa história da doutora Laura também, né, ser uma mulher advogada, né, e qual que é o impacto e a marca que você acredita estar deixando nesse meio jurídico? Olha, eu vou falar uma coisa que as pessoas até estranham quando eu falo. Sim. Mas como a minha mãe foi emblemática e ela nunca sentiu dificuldade por ser mulher, uma das primeiras advogadas de Minas Gerais, e ela nunca notou essas dificuldades, ela foi e fez. Sim. Ela ensinou isso para mim. E você também só foi e fez. Eu nunca pensei, eu sou mulher, quem está competindo naquele cargo, eu gosto disso, eu vou fazer o melhor que eu possa fazer. Perfeito. Independentemente do gênero. Perfeito, Célia. E sobre ali propósito, legado, futuro, né? Eu até queria fazer um parêntese antes de entrar nessas perguntas, que é uma história que talvez você nem saiba, né? Quando eu me formei em Direito, a gente passa por aquele desespero inicial do que a gente faz agora, né? E eu lembro de um dia que eu enviei, assim, mais de 100 currículos para escritórios aqui de Formiga, para advogados me apresentando, e tava ali triste ver aquela ausência de resposta ali de todos eles, né? E nesse dia que eu enviei mais de 100 e-mails, o seu escritório foi o único que me respondeu. Único. Eu acho que eu nunca tive a oportunidade de te contar isso, mas eu queria deixar isso inclusive registrado, que eu lembro perfeitamente das suas palavras me informando que, olha, nesse momento eu não tenho uma vaga disponível, mas Marcela, não desista. E continue ali buscando oportunidades. No final, você me desejava ali muito sucesso na minha trajetória, né? E para você entender o quanto a vida é peculiar, né? Poucos dias depois do seu e-mail, que me deu vida de novo para acreditar, vamos mandar mais 100, então, mais 50, até achar essa oportunidade, eu fiz uma entrevista com o Heitor, né? Entrei na Certifica e ali, poucos meses depois, eu estava no seu escritório ali, tendo uma consultoria com você, né? Então, não é nenhum exagero quando eu digo que você e todas aquelas reuniões que a gente fez ali, realizou no seu escritório, elas moldaram muito a forma de atuação até hoje da Legal Lab, né? Eu era uma recém-formada, eu já estava lidando com todo aquele grupo ali de empresas e eu realmente não tinha base, corpo para fazer aquele tipo de atendimento. Então, cada reunião eu saía de lá com um caderno de anotações. Então, teve toda essa história do seu e-mail, seu único que eu recebi de resposta. E aquilo foi um impulso para eu mandar um segundo currículo ali para o Heitor e conseguir entrar. Então, a nossa história, ela se conectou ali há muitos anos atrás. E aí, já pensando nessa marca, nesse legado, nessa gentileza com que você conduz ali os atendimentos, né? Eu até brinquei com o Heitor uma vez, falei assim, Heitor, eu não me sinto numa reunião, parece que eu estou numa sala de aula aqui, recebendo uma aula de mestrado sobre aquilo, né? Qual que é a marca que você acredita já ter construído? E qual que é o futuro ainda dessa marca, do seu escritório, dos seus filhos como advogados? Porque vocês estão impactando, talvez mesmo que não sabendo de todas essas micro-histórias, vocês estão gerando um impacto muito grande aqui na cidade. Primeiro me deixou agora emocionada, né? Tem que respirar. Porque essas histórias, elas realmente me impactam muito. Sim. E para mim é um orgulho enorme estar aqui com você como uma colega, né, em extrema ascensão. E eu não sabia dessa história do currículo. Sim. Agora, qual que é a marca que a gente tenta deixar lá no escritório? Um pouco na contramão, né, de hoje, advocacia de massa, crescer. Sim. Nós gostamos da advocacia artesanal. Perfeito. Não tem o melhor, não tem o pior, tem o perfil. Então, é isso que gera essa reunião que você se lembrou, né? E é isso que a gente dá um atendimento especial olho no olho do cliente e tenta buscar soluções individualizadas. Sim. Por quê? Porque é muito fácil, né? Tá lá tudo estandartizado, você pega o modelo e coloca em todo mundo. Exatamente. Então, nós gostamos de conhecer o cliente, conhecer as peculiaridades
E eu espero que ele, como você enxergou isso, a gente consiga deixar essa marca por aí. Perfeito, Célia. E assim, até para gerar um contexto, né? Essa história eu tô falando de 7 anos atrás, exatamente 7 anos atrás, né? E isso me marcou muito. E até como uma prova social do que você realmente está trazendo aqui pra gente, eu até comentei isso com você nos bastidores, numa das primeiras reuniões que eu fiz lá com vocês, você me falou, Marcela, tenha em mente sempre que escrever um contrato, escrever um documento jurídico é contar aquela história, né? E a gente está vivendo uma geração agora que eu sempre brinco que a informação está um clique, é tudo muito automatizado, é inteligência artificial. E aí, na contramão disso, eu vou no seu perfil do seu escritório e eu vejo você falando de arte combinada com direito, sabe? E aquilo tudo soa muito poético, assim como é o seu atendimento, né? Eu queria que você trouxesse um pouco dessa reflexão sobre a arte na sua vida, sobre essas analogias que você faz, é algo que você ama, é o seu hobby, vamos dizer assim. Como que foi esse encontro para você? Leitura sempre foi meu hobby. Sim. E não existe, eu acho que eu, Célia, profissional hoje, eu sou fruto de tudo que eu li e das pessoas que eu convivo. A gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente convida, né? Exatamente. Para a nossa mesa. E faz parte de mim. E realmente a filosofia, a literatura clássica, elas me trazem lições que são atualíssimas no mundo contratual, no mundo societário. Exatamente. Então é algo que realmente eu vivo. Mas também eu amo inteligência artificial. Sim. Eu amo tecnologia, só que eu acho que as pessoas estão perdendo um pouquinho do senso crítico, estão querendo a coisa pronta. Exatamente. E não é assim que você tem que usar a inteligência artificial. Eu estudo muito o assunto, eu utilizo, mas de uma forma que ela trabalhe para mim, e não de uma forma que ela faça o meu trabalho. Sim, porque cria uma dependência gigante, você perde o senso crítico ali realmente, né? E depois, quem é que vai precisar de mim se ela faz tudo? Exatamente. Né? Tem que ter o diferencial. Hoje em dia o diferencial é a humanidade. Perfeito. É você trazer a arte para a vida. Sim. Porque o tecnológico já está aí. Já está ali disponível a todo tempo, né? E até pegando toda essa jornada, né, Célia, assim, o público do nosso podcast, ele é muito voltado para aquele advogado que ele está no dia 1 ali da carreira dele. Muitas vezes ele não tem uma inspiração dentro de casa, muitas vezes ele está ali realmente começando do zero. E você, com toda a sua trajetória, qual que é a sua dica ali de gestão de um escritório para fazer ele funcionar ali como uma empresa para essa pessoa que ela tá agora vivendo isso, sabe? Olha, a primeira coisa, acredite, a advocacia é um ramo ótimo para quem está disposto e para quem gosta. Então, antes da organização do escritório, encontre aquilo que faça os seus olhos brilharem, que aí você vai fazer bem feito. E já comece organizando desde o início, com processos que eu digo de adoção de procedimentos, né? Com processos, procedimentos, já saber como contactar, prospectar cliente, como fazer uma conexão com pessoas que possam te agregar intelectualmente, possam trazer parcerias interessantes, porque hoje em dia o mundo é das parcerias, o mundo é das conexões. E não se limite no seu estado geográfico, tá? Porque o céu é o limite. Então você tem parcerias, você pode trabalhar em qualquer lugar do país, e dependendo da sua preparação, em qualquer lugar do mundo. Exatamente, Célia. Uma coisa que eu noto muito nas suas redes sociais também é que você, apesar de toda essa trajetória, essa bagagem que você tem acumulada, você está sempre ali participando de eventos, de reuniões importantes. Eu queria que você trouxesse uma reflexão sobre isso também, no sentido do advogado entender que ele nunca vai parar, né, de ter que aprender. É isso mesmo? Como que você entende essa questão? Olha, eu sou uma eterna estudante. Eu sou uma eterna aprendiz. E quanto mais eu estudo, mais apaixonada eu fico pelo direito, mais apaixonada eu fico pela profissão. Então é algo que você não pode achar que você sabe tudo, que você está pronto, porque ninguém está pronto, em momento algum. E, ok, eu cheguei no patamar, ótimo, mas amanhã então eu tenho que estar melhor do que eu estava ontem. E é fantástico quando você começa
a estudar mais e mais, começa a fazer conexões com pessoas que estão na mesma vibe, que querem crescer, que querem estudar. Então, uma dica de ouro, né? De novo eu vou repetir. É uma palavra um pouquinho estranha, né? Mas que chama ambiência. Conviva com quem vai te fazer crescer. E agregar ali o seu trabalho e tudo mais. Né? E com isso, automaticamente, você começa a estudar. Por quê? Porque contamina, é contagioso, é muito bom. Perfeito, Célia. E se você pudesse, né, deixar uma mensagem, eu acredito que você já até deixou várias, mas uma mensagem para os jovens que estão entrando na faculdade de Direito, qual seria? Aí a gente está falando, né, nem do advogado já pensando no empreendedor, mas aquele aluno do dia 1. O que muda? Olha, o que eu sempre falo para os meus alunos, que o meu primeiro encontro com eles é no segundo período, Sim. Esqueçam diploma. O diploma, a ausência do diploma, te impede de chegar a determinados lugares, mas a presença dele não te leva a lugar nenhum necessariamente. Perfeito. Então, o que eu trabalho muito com eles é o seguinte: hard skills, que são os diplomas, os certificados, você tem que ter, mas trabalhe soft skills. O seu emocional, as suas conexões, a sua capacidade de liderar, a sua capacidade de trabalhar em grupo, a sua capacidade de antifragilidade nesse mundo bunny que nós estamos Exatamente. hoje. Né? Que é o caos. Nós estamos no caos, você não tem mais como prever nada. Sim. Então, o antifrágil hoje em dia é você não só cair ali no meio daquele caos, mas se reerguer, não só reerguer rápido, mas mais forte, com mais aprendizado. Perfeito. Então eu faço isso muito para eles. E leitura. Não só de livros didáticos, mas de livros que vão agregar alguma coisa à vida deles. Perfeito, doutor. Eu queria fazer uma segunda pergunta também nesse tema, que é: qual que você acha que é o poder da paciência na nossa profissão? Por quê? Essa geração mais jovem, ela é extremamente imediatista. Acho que até pelo volume de informações disponível a todo tempo. Então, para uma carreira sólida no jurídico, qual que é a importância da paciência? Você vai chegar lá. Acredite. Perfeito. E para chegar lá, você tem que se preparar. É a mesma coisa quando a pessoa entra numa academia, olha aquela quantidade de peso, fala, eu não vou conseguir, olha para o lado, todo mundo com aquele peso enorme. Paciência, mas não é o paciência de esperar não, tá? É saber aonde você quer chegar, o porquê que você quer chegar lá, sim, como, o que você vai trilhar para chegar lá e se lembrar disso todo dia que você acorda e tendo disciplina até se tornar fácil. Perfeito, Célia. Acho que esse é mais uma dica de ouro aqui da nossa conversa, né? E dito isso, Célia, assim, partindo infelizmente para o nosso encerramento, né? Eu queria mais uma vez destacar a importância que essa história teve para mim. Eu acho que talvez para vocês e para qualquer outra empresa é só um dos milhares de currículos entrando ali numa caixa de entrada, mas te falar que aquele dia, a sua resposta, ela mudou a minha jornada e ela mudou minha trajetória, sabe? Assim, de verdade, eu queria deixar isso registrado aqui. Para mim, você é uma referência todos os dias dentro do meu escritório. As dicas que eu colhi com você em cada reunião, e aí até vai uma dica para os jovens advogados, né? Qualquer oportunidade, capte todo o conhecimento que você puder daquele momento, sabe? Porque eu até brinco isso muito com o Heitor também, que eu consegui um mestrado estando trabalhando ali com vocês, com ele também. Então, abraça as oportunidades, né? Tenha essa paciência, mas não a paciência ali de esperar. E mais uma vez, eu queria te parabenizar pela sua trajetória. O nosso projeto aqui ele é muito voltado para um momento que a gente chama, que a gente acredita ali na referência daquela pessoa e agradece ela por tudo que ela está trazendo para o mercado jurídico. Então, obrigada, que você volte sempre aqui à nossa casa. E para mim, hoje, realmente é um momento de muita reflexão e de muita emoção, porque há 7 anos atrás eu tentei ali estar com você compartilhando esse momento. Poucos meses depois a gente estava ali reunido numa mesa de reunião e hoje estou tendo uma honra de ouvir a sua história um pouco mais completa. E eu fiquei tão emocionada e tão grata de estar aqui e saber a minha participação na sua vida, no momento que você está hoje,
que é indescritível, não tem palavras para agradecer, e eu acho que é uma daquelas horas que a gente fala assim, vale a pena. É isso, vale Célia. muito a pena. Sim. Célia, então, obrigada. Espero que você volte aqui com outros temas, outros episódios. E a gente sempre pergunta sobre a marca que a pessoa está deixando, como você me respondeu aqui hoje. Mas eu queria deixar registrado também que essa marca, ela já está consolidada. Ela está só cada vez mais numa crescente. Então, parabéns por tudo que você está construindo e te aguardo aqui em outras oportunidades. Gratidão. Obrigada, Célia. Gostou?